você puxou a questão da atividade física e a questão para qual é a motivação, né? Ou seja, o que te motiva? E essa questão da motivação ela é fundamental para qualquer coisa na vida, né? Então, quando a tua motivação ela tem você tem um autoconhecimento em que você realmente busca algo porque você tem um entendimento claro do porquê você está procurando aquilo, a tendência é que você acabe engajando melhor naquela atividade, seja ela qual for, né? E tendo a paciência necessária para poder a coisa acontecer. No exercício físico, como a gente estava falando, é fundamental, por exemplo, que a pessoa tenha o entendimento que o exercício físico é, primeiro, saúde. Você até pode ter resultado estético, mas para você ter resultados estéticos extremados, muitas das vezes você coloca em xeque a própria saúde, o que torna contraditório a função principal, essencial do exercício físico, da atividade física, né, orientada. Então, passa a ser contraditório. E aí, aquele negócio. Normalmente, com a alteração, a distorção do entendimento real do propósito da coisa, a tendência é a frustração, até porque resultado estético é muito complicado, né? Por exemplo, a pessoa às vezes faz uma idealização de uma imagem de um corpo que ela gostaria que ela tivesse, e a própria estrutura física dela, o tipo físico dela, não permite. Ela pode estar fisicamente e até esteticamente muito bem, né? Mas respeitando a sua própria condição. E esse respeito da própria condição depende da pessoa ter esse autoconhecimento e não ser tão atingido, não se deixar atingir tanto, exatamente por esse bombardeio que você tem da mídia, que na verdade desenvolve comportamentos culturais, né? Parte da nossa cultura moderna está muito associada ao que a mídia, ao marketing proporciona. E aí, então, o nível de angústia, de frustração se torna gigantesco, porque a pessoa não consegue gerar um resultado que ela gostaria de ter, que ela acredita ser o que ela quer, mas, na verdade, é uma compra de uma ideia que não é dela, né? E eu acho que eu vejo isso não só na atividade física, lógico, no meu dia a dia isso é muito perceptível, mas a gente consegue ver isso em outros comportamentos, né, no dia a dia. Essa é uma colocação bastante interessante, né? Porque, por exemplo, a gente está lidando com isso do ponto de vista da atividade física e da noção de estética, né? Mas olha que interessante, a gente tem falado de cultura, a gente está abordando só o aspecto cultural. Então vamos continuar por aí, depois a gente pode migrar para as outras questões. Então, a cultura estabelece, né, vamos colocar de um modo geral, você colocou a mídia, né, as práticas, os costumes, etc. A gente sabe que a mídia ajuda muito na construção dessas práticas, estabelece um padrão que deve ser seguido, né? Confere a este padrão uma noção de modelo a ser reproduzido. E aí, veja, somada a esta noção do padrão, que é um modelo a ser reproduzido, a gente observa uma outra afirmação do ponto de vista cultural, midiático, que é o seguinte: você pode ser o que você quiser. Como se você pudesse, a partir de um entendimento subjetivo, tornar a realidade aquilo que você entende, e não o que a realidade é. Então, essa forma de pensar que está impregnada na nossa cultura hoje em dia, também é um gerador de doença mental, sob a ótica de que o indivíduo vai lidar com frustrações cada vez mais frequentes por não respeitar a sua condição. Então, por exemplo, nós somos caras relativamente altos, né? Para lá de 1,90 m. Então, certamente, do ponto de vista do exercício físico, nós podemos cair de pau na repetição de algum exercício para um determinado grupo muscular
E as nossas fibras musculares são completamente diferentes das fibras musculares de um cara de 1,70 m. Certamente, a estética produzida após a malhação com um cara de 1,70 m, passando pelo mesmo programa que nós passarmos, vai ser diferente. Então, para um cara como a gente, que quer ter um corpo semelhante a um corpo de um cara de 1,70 m, a gente está no sal, a frustração não é certa. Sim. Então, quando a gente pensa do ponto de vista talvez dessa forma de se pensar, e como essa forma de pensar acaba influindo de forma negativa sobre os comportamentos das pessoas, a gente vai ver mais ou menos isso. Então, por exemplo, do ponto de vista cultural, colocar na cabeça das pessoas que elas podem, o que a gente chama de excesso de subjetividade. Tudo é subjetivo. Ou seja, a verdade, a realidade não é o que ela é, mas é o que você entende por ela ser. Então você está, digamos assim, deslocando o senso de objetividade para dentro do indivíduo e não para os fatos. Isso é um problema, porque você cria falta de referência. E na falta de referência, o indivíduo não tem como lidar com a concretude e a objetividade e se colocar no seu devido lugar. Então, quando ele enfrenta, por exemplo, situações de vida onde essa realidade criada por ele não se realiza do ponto de vista do senso real, a frustração não é certa. Então, a gente está falando aí de variáveis culturais, né? O indivíduo acaba imaginando que ficará de uma forma, tem uma expectativa de que aquilo que ele enfiou na cabeça vai se tornar realidade, luta por aquilo sem parar para pensar sobre a realidade fática, e a frustração na certa. E aí, obviamente, vai lidar com a vida com um certo grau de sofrimento.